Então, somente aquele que está decidido, disposto a obedecer a Deus, pode dizer que ama a Deus. Foi o que o Senhor Jesus falou: aquele que obedece aos mandamentos dele é quem ama a Ele. E aquele que me ama, disse ele na sequência, será amado por meu Pai. Então, se nós queremos ser amados pelo Pai, amados por Deus, porque a Trindade age sempre em conjunto. O que um faz, o outro faz também. Eles não agem isoladamente, independentemente um do outro. Então, quando nós falamos do Pai, estamos falando do Filho e estamos falando do Espírito. Falamos do Espírito, estamos falando do Filho e falando do Pai. Falando do Espírito, estamos falando também do Pai e do Filho. Então, aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também, o próprio Senhor Jesus falando, e eu também o amarei. Ou seja, vai amar a quem obedecer, a mim e a você que estamos procurando, nos esforçando, nos dedicando a obedecer a Ele. O amarei e me revelarei a Ele. Isso é muito importante nós compreendermos, porque às vezes a pessoa quer conhecer mais a Deus, quer entender mais da própria palavra de Deus, quer saber mais das coisas de Deus, e ela não consegue. Ela tem dificuldades para isso. Então, olha só no finalzinho, ele diz assim, que ele vai amar a pessoa que se dedica a obedecer a Ele e vai se revelar a Ele. E a forma como Deus se revela para nós é através da sua palavra. Ele se faz conhecido através da sua palavra, não unicamente pela palavra, mas a palavra é o que nos mostra quem é Deus, é o que nos apresenta quem é Deus, é quem revela para nós o caráter de Deus, como é a pessoa de Deus, o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele faz, o que Ele deseja, tudo em relação a nós, em relação ao mundo de uma forma geral, mas em particular em relação a cada um de nós. Quando, por exemplo, o Senhor Jesus falou sobre o perdão, Ele falou, e Ele inclusive isso está na oração modelo, que é conhecida como Pai Nosso. Nós devemos perdoar para sermos perdoados. Então, a pessoa precisa entender. Se eu não entender, eu posso ter dificuldade de perdoar. Como que eu vou entender? Primeiro, eu preciso saber que existe um mandamento, ou um princípio, ou uma lei, ou algo que é importante para Deus, que Deus considera importante. Se nós temos o conhecimento, depois precisa vir o discernimento, a revelação, e isso somente por ação do próprio Deus através do Espírito Santo. Mas nós temos que querer, nós temos que buscar, nós temos que desejar, e não adianta só querer se nós não estivermos dispostos a obedecer. Tiago disse que São Tiago diz que nós devemos não ser meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Então, tudo aquilo que eu ouço, como agora nós estamos ouvindo, quando eu estou lendo a Bíblia, eu também estou ouvindo, porque eu estou lendo, eu estou ouvindo com o meu ouvido interno, com o meu espírito. Então, eu também estou ouvindo quando eu estou lendo. Então, assim nós vamos sendo transformados pela palavra de Deus, na medida em que nós queremos entender, nós queremos compreender e queremos praticar. Agora, para praticar, nós precisamos de dedicação, nós precisamos de esforço, porque não é automático. Eu agora entendi que eu devo perdoar. Às vezes uma pessoa me fez um mal tão grande que me causou tanto sofrimento, mágoa, prejuízo, não importa, eu posso ter dificuldade para perdoar. Então, se eu quero perdoar de todo o meu coração, até que no meu coração não reste mais nenhum rancor, nenhum ressentimento, que eu não sofra mais, eu posso e devo me lembrar, porque eu não vou perder a memória quando perdoar, eu vou me lembrar do fato, mas eu não vou mais sofrer com o fato, aquilo não vai mais
mexer com as minhas emoções, eu não vou ter mais nenhum sentimento ruim, muito pelo contrário, eu vou liberar o perdão e vou abençoar a vida da pessoa, ou seja, que Deus também tenha misericórdia dela como Ele tem de mim, e que ela, se ainda não reconheceu o seu erro, que Deus trabalhe na vida dela para que ela reconheça. Nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Então é assim que nós vamos fazendo. Agora, enquanto eu não tiver alcançado o perdão completo nesse sentido, eu preciso orar. Se eu estou com dificuldade, eu preciso pedir a Deus para me ajudar. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos pedir a ajuda de Deus. Deus quer participar conosco nas mínimas coisas, em tudo que nós formos fazer. Se nós pedirmos a Ele para estar conosco, Ele terá prazer em nos ajudar. Por isso que o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós formos fazer para a glória de Deus, Ele tem que estar presente. O direcionamento tem que ser dado por Ele, pelo seu Espírito. Vamos agora ler em 2 Coríntios, no capítulo 7, o verso 1. 2 Coríntios, capítulo 7, o verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vamos repetir: amados, visto que temos essas promessas. Quais promessas? Todas as promessas que o apóstolo Paulo menciona nesse capítulo e no capítulo também anterior, que faz, no caso aqui nós estamos no primeiro verso, então no capítulo anterior, no capítulo 6. Então, para ver o contexto, nós temos que ir lá no capítulo 6 e ler, mas nós vamos nos ater por enquanto ao que está aqui nesse versículo. Então, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo. Então, a purificação aqui não é de alguma coisa. Em primeiro lugar, não é de alguma coisa, é de tudo. Porque nós temos as promessas, a principal promessa que nós temos, e a que é mais importante para nós, é a da vida eterna. A vida eterna com Cristo. Porque a vida eterna será eterna para todos, uns no céu e outros no inferno, misericórdia. Mas a nossa, em nome do Senhor Jesus, será no céu, amém? Então nós que temos essas promessas da vida eterna, de uma nova vida e de tudo que Deus tem, de todas as promessas que Deus tem para nós na sua palavra, que são inúmeras, nós precisamos nos purificar de tudo que possa contaminar o corpo. É o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para nós, para mim e para você. Então nós temos que nos purificar de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, ou seja, consequentemente, se está maculando o nosso corpo, também vai macular a nossa alma. Se há algo impuro para o corpo, também será impuro para a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, veja bem, a santidade, ela pode e deve ser aperfeiçoada, é o que o apóstolo Paulo está ensinando. Aperfeiçoando. Então, eu tenho um nível de santidade hoje, eu estou num nível de santidade hoje. Por exemplo, se alguém contar uma piada engraçada para mim, mas aquela piada for maliciosa, hoje, por exemplo, eu ainda me alegro com isso ou não? Antes eu me alegrava, hoje, graças a Deus, eu já não me alegro mais. Então é isso que é o nível de santidade. Então assim, nós temos que ir nos aperfeiçoando, buscando. Se eu sou constrangido pelo Espírito Santo de Deus, que eu estou fazendo algo, pecando em algo, eu preciso buscar a libertação daquele pecado. Eu preciso fortalecer o meu espírito e orar, jejuar, fazer tudo que for preciso para ficar livre. Se eu faço algo que não é proibido por Deus,
mas que não me convém, conforme o apóstolo Paulo disse. Nem tudo que é lícito, ou seja, o que é lícito? O que é permitido, me convém. Então, por exemplo, assistir programas na televisão ou por qualquer meio, programas que têm sensualidade. Você vai assistir, por exemplo, um filme, no filme lá tem uma história, aí no fim tem um traindo o outro. E aí a história, o enredo é produzido de tal forma que faz com que a pessoa que está assistindo, ela de certa forma, ela desenvolva ela tem a tendência a aprovar o comportamento da pessoa que está agindo errado. Aquela pessoa, ela é colocada como, de certa forma, foi vítima de alguma coisa, então os fins justificam os meios. Não, ele traiu porque ela não gostava dele, porque ela não o amava, ou qualquer outra coisa semelhante, e vice-versa, tanto faz o homem quanto a mulher. Aí dá aquela conotação de que a pessoa tem razão de cometer o erro, de adulterar, por exemplo, ou de roubar, ou de matar, aí depende do tipo do filme. Então isso não convém para nós, porque ali tem maldade, ali está ensinando o que é errado, está ensinando o pecado. Eu não estou pecando junto ali porque eu estou assistindo o filme, mas aquilo está me contaminando, está contaminando a minha mente, os meus pensamentos, e pode contaminar o corpo. Se, por exemplo, eu começar a desejar, cobiçar, aí eu vou estar contaminando o corpo, e se contaminar o corpo, contamina também a alma. Então é isso que ele está falando aqui, é assim que ele está nos ensinando. Então nós temos que aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Deus se revela àqueles que obedecem, conforme nós falamos antes, especialmente tendo em consideração dois aspectos: o amor e o temor. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o amor de Deus por nós. Se nós ainda não nos sentimos plenamente amados por Deus, nós precisamos também orar e pedir que Ele se revele na face do seu amor para nós. Se tem alguma coisa que nós pensamos que Deus não está me abençoando nisso ou naquilo porque Ele não me ama, nós estamos errados pensar assim. Então nós precisamos buscar do próprio Deus para que Ele desfaça esse erro, esse engano que tem na nossa mente ou no nosso coração. Depois que nós temos certeza do amor de Deus para nós, nós temos que desenvolver o temor de Deus. O que é o temor de Deus? O temor de Deus não é um mero medo, um medo comum, como nós temos medo, por exemplo, de um cachorro feroz, de uma cobra, de uma serpente, de um perigo real. Não é simplesmente esse medo. O temor de Deus é mais o medo das consequências, porque Deus não é mau. Nós não precisamos ter medo de Deus, nós precisamos ter medo de pecar, porque se nós pecarmos, a consequência do pecado será ruim para nós. Então nós precisamos ter medo das consequências do pecado, porque aí tem um inimigo que é mau, que é Satanás. E se nós pecarmos, o próprio Deus, por ser justo, terá que dar direito, permitir que Satanás faça alguma coisa contra nós. Deus sempre põe limites em Satanás, não deixa ele fazer tudo o que ele gostaria contra nós, fazer o mal que ele gostaria. Deus põe limites, e graças a Deus, é a misericórdia de Deus para conosco. Mas tudo que a gente faz tem consequências, seja para o bem ou seja para o mal. Amém?